E aí, a gente passa, então, aquela pergunta que eu coloquei como epígrafe, né, do curso, ela volta agora, já imbuída aí de um complemento, né? Então, a pergunta inicial era, né, que ligações há entre os cânones e os métodos lógicos que a gente usa, né, no nosso dia a dia, quando a gente avalia de fato, né, e o Tume está preocupado com isso, na prática, a força e o caráter dos nossos argumentos, né? Em outras palavras, que categorias efetivamente representam o uso que a gente faz cotidiano dos argumentos. Então, essa é a grande preocupação dele, né? Peraí que eu estou com... Bom. Vamos lá. Então, se de um lado, né, o Tume ele vai afirmar que os argumentos podem ser criados para inúmeras finalidades, né? Mas, de outro lado, ele vai defender que há uma função primária dos argumentos, né? Então, os argumentos têm como função primária apoiar uma determinada asserção, né? E, portanto, a proposta que ele vai fazer, ela vai se interessar primordialmente, e aí, né, eu cito o Tume, pelos argumentos justificatórios apresentados como apoio de asserções, as estruturas que se pode esperar que eles tenham, os méritos que eles podem reivindicar e como começamos a classificá-los, avaliá-los e criticá-los, né? Então, o interesse pelos argumentos justificatórios, ele requer que o autor, né, faça, então, uma nova questão. Que questão que é essa? A questão é a seguinte: até que ponto os argumentos justificatórios podem ter, ou até que ponto se pode apelar a um único e mesmo conjunto de padrões em todos os diferentes tipos de caso que estão sendo considerados, né? Então, vocês lembram que quando ele pega o modelo do direito e não o modelo matemático, ele diz, olha, no direito a gente tem uma infinidade de casos daquilo que acontece, né? Só que a gente tem alguns crivos que são comuns, né? Na argumentação, a mesma coisa, a gente tem uma infinidade de argumentos, mas eu estou tentando olhar para esses argumentos e encontrar aquilo que seria um esqueleto geral, né? Um esquema que valeria para todo e qualquer argumento. Bom, o primeiro passo que ele dá, então, para responder a essa questão, consiste em conceituar, e eu falei isso, acho que na conversa com o Rui, campo de argumentos, né? Então, o campo corresponde ao tipo lógico do argumento. Se os dados, né, e as conclusões, ou no caso as alegações de dois argumentos diferentes, elas são do mesmo tipo lógico, a gente pode afirmar que esses dois argumentos pertencem ao mesmo campo. Caso, né, isso não ocorra, ou seja, se os dados e a alegação não são do mesmo tipo, a gente afirma que esses argumentos pertencem a campos distintos. E aí, que campos são esses? A gente poderia dar uma infinidade de exemplos. E eu trago uma citação extraída do próprio Tume, né? Então, ele vai dar vários exemplos aí de campos. As provas em elementos de Euclides, por exemplo, pertencem a um campo. Os cálculos feitos para preparar uma edição do Almanaque Náutico pertencem a um outro. O argumento, o cabelo de Harry não é preto, dado que sei de fato que é ruivo, pertence a um terceiro campo, muito especial. O argumento, Peterson é sueco, então é provável que não seja católico romano, pertence a um quarto campo. O argumento, este fenômeno não pode ser totalmente explicado em minha teoria, dado que a divergência entre suas observações e minhas previsões são estatisticamente relevantes, pertence a outro campo. O argumento, esta criatura é uma baleia, então, em termos taxonômicos, é um mamífero, pertence a um sexto campo. E o argumento, o acusado estava dirigindo a 70 km por hora em área residencial, portanto, cometeu delito contra a lei de trânsito em estrada, vem de um sétimo campo, diferente de todos esses demais, né, aos quais ele estava fazendo referência. O campo, então, em suma, ele tem relação com o teor daquilo que é dito. É sobre geometria? É sobre física? É sobre lei de trânsito? Qual o tema específico sobre o qual se debruça, né, esse argumento? Isso diz respeito ao campo. A partir dessa conceituação de campo, ele passa a investigar
se há elementos constitutivos dos argumentos que não variam de acordo com o campo, ou seja, se há elementos que ele vai chamar de campo invariáveis, né? Que eles não vão variar independente da temática em voga. E aí ele vai fazer essa distinção com aqueles que são campo dependentes. São os elementos que sofrem alteração conforme o campo, conforme a temática que está sendo tratada. Tumen vai então considerar que nos campos é que se dá a articulação do argumento e o seu contexto. Vai estabelecer, contudo, que há uma abordagem do argumento que independe do campo. E aí a pergunta, né, que foi feita do telhado de vidro, Rubens, é justamente isso, né? Então ele vai, por um lado, dizer que a lógica tem que a argumentação tem que se aproximar do contexto, e ele vai chamar a atenção para esses campos argumentativos, mas, por outro lado, ele está em busca daquilo que é campo invariável, daquilo que não depende do contexto que está sendo dito, né? Então, são os elementos que ele vai chamar de estruturantes e invariáveis. E aí, eu trago uma citação justamente do Rui Graço, que está aqui conosco, em que ele diz o seguinte: a proposta de Tumen não dilui na intencionalidade persuasiva a especificidade do discurso argumentativo. Procura, ao invés, encontrar na organização do discurso a estrutura que lhe confere uma identidade argumentativa. É nesse sentido que Tuman classifica esse padrão inicial de argumentação como campo invariante. Ele é o critério definidor de argumento, independentemente das incidências temáticas da comunicação em que ocorre. Então, repito, né, essa, a princípio, uma certa contradição, no caso, ele está tentando romper com a matematização da argumentação que os lógicos fizeram por tantos séculos, mas, por outro lado, ao olhar o argumento e reconhecer que ele tem uma dependência do campo, ele está olhando esse argumento e tentando pensar qual é a estrutura que se sobressai a todas essas variações de campo. Assim, o que é interessante notar? Que ele, embora seja, né, fruto da crítica à lógica formal, que eu já mencionei, a proposta do Tumen, ela não abdica por completo da ideia de forma lógica, que é um pouco que eu estava tentando responder ao Rubens. A ideia de uma estrutura definidora de argumento que independe do conteúdo temático, ela permanece muito presente na obra do Tumen. E vocês, né, finalmente vão perguntar, embora não esteja vendo vocês, justamente, quais são estes elementos definidores da forma do argumento? E eu, finalmente, chego ao ponto que para o Tumen não era central, no caso, o esquema argumentativo que ele propõe. Claro, é importante, mas estava imbuído aí de toda uma discussão filosófica e epistemológica, mas que é esse esquema que nos permite hoje fazer análise argumentativa do discurso cotidiano, né? Foi isso que, de alguma forma, foi um dos grandes legados do Tumen para as outras áreas de conhecimento. E aí, justamente, ele vai responder, né, que na sua concepção mais enxuta, depois a gente vai ver outros conceitos que vão ser agregados a essa concepção mais sucinta, mas a estrutura de um argumento, ela vai ser composta por dado, alegação e garantia. E aí eu passo, então, a explorar esses conceitos junto com vocês. Então, vamos ao primeiro deles, que é justamente a noção de alegação. Recuperando, né, o caráter retrospectivo que a gente já conversou aqui hoje, todo argumento para o Tumen vai ser constituído de uma alegação. O que é isso? É uma asserção, ou aquilo que comumente, né, quando a gente fala de argumentação pautada em inferência, a gente chama de conclusão, mas é uma asserção cujo mérito ou pertinência se quer estabelecer. E aí uma citação de uma obra que em língua portuguesa chamaria uma introdução ao raciocínio, que é uma obra que o Tumen faz com 2 colaboradores, em que ele expande a proposta de esquema argumentativo que ele apresenta de forma pioneira na obra Os Usos do Argumento. Então, nessa segunda obra, que é uma obra conjunta, ele traz essa citação que vocês têm aí.
O termo argumentação será usado para se referir à atividade total de apresentar teses, desafiá-las, apoiá-las através de razões, criticando essas razões, refutando essas críticas e assim por diante. Então, a ideia basilar daquilo que ele está considerando como argumentação diz respeito à apresentação dessas teses e à tentativa de sustentá-las, né, de oferecer dados, de oferecer garantias que vão, de alguma forma, apoiar essas teses, por mais que eu tente também incluir elementos de refutação, de tentar colocar à prova essas alegações que eu, a princípio, estou pretendo sustentar, né. Essa obra, que aqui, né, está essa edição de 84, mas ela foi 58, né? Então 20 anos depois ele escreve essa obra conjunta em que ele faz essa ampliação da proposta original. Então, nesse sentido, as alegações elas podem ser consideradas, digamos assim, asserções que são apresentadas publicamente para aceitação geral, né? Tudo aquilo que eu apresento publicamente para ser aceito, que eu pretendo que seja aceito. E aí, que implicação que tem, né, nessa tentativa de apresentar publicamente algo que eu pretendo que seja aceito? Há, né, ou deve haver, razões subjacentes a essa alegação que precisam estar bem fundamentadas para que eu possa, efetivamente, aceitar a alegação. Então, em outras palavras, salvo, né, se uma alegação for feita de forma completamente impensada ou irresponsável, e como eu falei no início da aula, né, nós temos hoje inúmeros exemplos de pessoas que fazem inúmeras alegações, né, na mídia hoje brasileira sem a menor fundamentação, né, sem a menor responsabilidade, mas salvo esses casos que deveriam ser de exceção à regra, toda alegação para o Tuman, ela pressupõe dados que a apoiam. Então, além da alegação, que é uma das categorias do argumento para o Tuman, há também a categoria dados. O que são os dados? São os fatos que fundamentam essa alegação, né? São justamente declarações que vão especificar os fatos particulares sobre uma certa situação, fundamentando a alegação. Esses dados ou essas declarações, elas são aceitas como verdadeiras por determinados grupos sociais. Elas constituem-se, portanto, no ponto de partida para que uma alegação seja proposta. E aí, né, eu falei ponto de partida e lembrei, né, da pergunta feita pelo Rui Graça agora há pouco, que justamente nesse sentido dá a impressão que eu tenho, então, o dado, e é isso que eu dizia da seta, né? Tenho o dado, e o dado me permite fundamentar a minha alegação. Então, ele é ponto de partida para que a alegação seja proposta. Mas, no fundo, para o Tuman, essa alegação já tinha sido mentalmente proposta e eu preciso do dado para justificá-la, para fundamentá-la. A outra categoria essencial para o Tuman, quando a gente olha a infinidade de argumentos e procura achar qual é o esquema mínimo e que é subjacente a todo e qualquer argumento, a gente encontra a categoria de garantia, que é aquilo que autoriza a passagem do dado à alegação. Seria aquilo que autoriza, usando a expressão que eu gostaria de evitar, a inferência, né? Ou seja, aquilo que me permite que, dados certas situações aceitas, né, como dados, eu posso justificar aquilo que eu estou alegando, né? Essa garantia são as regras, ou são esses princípios que vão legitimar a transição dos dados à alegação. Bom, uma vez que se tem, né, a alegação e os dados, é justamente a garantia que vai autorizar essa passagem. Para não ficar, né, nesse campo extremamente teórico, eu trago um exemplo que foi extraído da própria obra do Tuman. Então, nos usos do argumento, na tradução da Martins Fontes, na página 143, a gente encontra esse exemplo, né? O que ele está querendo alegar
né, ou fazer em termos de asserção? Ele vai querer defender que Harry, nas Bermudas, é um súdito britânico. Então, para que eu, né, queira defender que o Harry, nas Bermudas, é um súdito britânico, eu preciso fundamentar isso em um dado. E aí o Toomey vai trazer o dado que é, bom, o Harry nasceu nas Bermudas. Isso é um fato para quem conhece o Harry, para quem fez a certidão de nascimento, enfim, né, para quem testemunhou, há uma situação, né, acertada por aquele senso comum ou por aquelas pessoas ali envolvidas, que Harry nasceu nas Bermudas. Mas o que me permite, né, legitimar que o fato de Harry ter nascido nas Bermudas me permite sustentar que o Harry, nas Bermudas, ele é um súdito britânico? O Toomey vai responder, bom, tem uma garantia, ou seja, tem um princípio ou uma regra aí mais geral, que é justamente esse princípio de que um homem nascido nas Bermudas, em geral, será súdito britânico. Então, vocês percebem que a garantia, ela costuma ter um caráter mais geral, né? Um caráter mais amplo do que o dado, né? O dado pode ser qualquer situação corriqueira em que eu pego aquele fato. A garantia, ela precisa ter, ou normalmente ela tem, um caráter, ainda que às vezes hipotético, mas um caráter mais geral, para justamente garantir que eu posso justificar a minha alegação com base no dado. Tá? Então, esse é o exemplo mais elementar que o Toomey traz no início, né, da explanação que ele faz do esquema argumentativo, que a gente vai chamar depois de modelo de Toomey. Bom, uma pergunta extremamente relevante, vou voltar só um slide um momento, é o seguinte: quando a gente fala de uma argumentação no sentido não, mas mais usual, né, usualmente a gente fala o quê? Eu tenho um conjunto de premissas que estão, de alguma forma, dando suporte para a minha conclusão. Né? Então, o modelo argumentativo mais elementar, ele tem esses dois componentes, premissa e conclusão. No caso do Toomey, a gente poderia dizer, bom, o dado, ele faz a função da premissa? Faz, né? Ele é uma informação ali que sustenta a conclusão, que no caso a gente está chamando de alegação. E a garantia? Que natureza que é essa garantia? Ela também poderia ser um suporte? Ela também poderia ser uma premissa? Né? Essa é uma discussão interessante que a gente pode, né, pensar juntos aqui no papel da garantia. Se vocês olharem, a gente teria então a possibilidade desses dois elementos dando sustento à alegação pretendida. E aí a pergunta que é do próximo slide é justamente a diferença de natureza entre o dado e a garantia? E aí vem a citação do Toomey. Né? Temos de entender, diz ele, que é possível, em algumas situações, distinguir claramente entre duas funções lógicas diferentes. E pode-se começar a perceber a natureza dessa distinção se comparam duas sentenças, como A, sempre que A, alguém constatou B, e B, sempre que A, pode-se assumir que B. O que está em jogo aqui? O seguinte, voltando, né, à pergunta que está por trás dessa explicação, é a diferença de dado e garantia. Então, o que está por trás disso? Em alguns contextos, a gente consegue discernir a função lógica de cada qual. Né? Que função é essa? O Toomey está chamando sentenças do tipo A, que ele disse ali, sempre que A, alguém constatou B, elas estabelecem uma relação condicional entre um dado e a alegação. E as sentenças do tipo B, que ele chamou ali, sempre que A pode-se assumir que B, ela autoriza, a partir, né, de cânones ou de princípios mais gerais, que se fundamente a alegação no dado que está apoiando. Né? Então, o dado, ele vai estabelecer, de alguma forma, essa relação condicional. Se acontecer esse dado, nós teríamos aí a justificativa para a alegação, e a função lógica da garantia seria autorizar esta passagem. Né? Então, elas teriam funções lógicas distintas. Tá? Em termos de estrutura gramatical,
não há distinção, né? Então, uma sentença da língua portuguesa, ora, ela pode constar, dependendo do argumento, como dado, ora, ela pode constar como garantia, e ora, ela pode, inclusive, constar como alegação, né? Então, uma mesma sentença, ela pode ocupar lugares distintos dentro da estrutura argumentativa, dependendo, claro, do que eu estou pretendendo justificar, né, e sustentar como alegação. Bom, o caráter geral, né, das garantias, que é esse de autorização, ele permite ao Thumen recorrer a uma outra analogia com o direito. Então, vamos passar aqui. Em um tribunal de justiça, os dados, eles corresponderiam ao que no direito a gente chama de questões de fato. Já as garantias seriam aquilo que é chamado de questões de direito, né? Aquilo que autoriza para o Thumen. O Thumen vai salientar, né, entretanto, que são vários os tipos de garantia, e também são vários, né, ou diferentes os graus de força que estas garantias podem conferir às alegações. Então, né, na conversa que nós tivemos agora, né, nessa brecha de intervalo, para abertura de perguntas, foi me colocado, né, ou acho que na fala do Rui Graça, ele colocou, talvez uma das distinções, né, entre o modelo argumentativo da lógica clássica e o modelo argumentativo do Thumen é uma certa modelação do grau de verdade, né? Então, necessariamente a alegação decorre do dado. Ela pode decorrer ou ser justificada de forma provável, de forma muito provável, de forma pouco provável, né? Então, eu não tenho uma relação de necessidade entre o dado e a alegação que ele está sustentando. Ela tem diferentes graus aí de força, né? Bom, em alguns casos, como eu acabei de mencionar, essa garantia ela vai legitimar de forma inequívoca a asserção, então é necessariamente mesmo. Em outros casos, ela vai autorizar de modo provisório, né, e ainda vai aparecer sobre alguma condição de exceção ou de qualificação, e daqui a pouquinho vão aparecer essas categorias aqui também. Então, basicamente, eu tenho os dados, eu tenho a alegação que eu pretendo que seja sustentada a partir desse dado, e eu tenho uma garantia que me autoriza a passagem do dado para a alegação. Só que este é o modelo mínimo. Eu tenho outras categorias que vão engordar esse esquema do Thumen. E aí eu começo a apresentar essas outras categorias que informalmente a gente já foi incluindo aqui nessa conversa. O grau de força, né, que eu mencionava aí com vocês, autorizado pela garantia para apoiar a alegação, ele exige que o Thumen insira um novo elemento. Qual? O que ele chama de qualificador modal, né? Então, aparece aí no slide, os qualificadores modais são os elementos que indicam grau de força autorizado pela garantia para apoiar a alegação naquele dado estabelecido. Em outras palavras, é o modo como a garantia qualifica a passagem do dado para a alegação. Qual a qualificação, né? E essa qualificação tem uma diversidade, né, de possibilidades. Eu posso usar os verbos, né, deve, ou pode, né, ou possivelmente, necessariamente, provavelmente, razoavelmente, né, e assim vai. Então, em língua portuguesa, a gente tem várias palavras que podem servir aí como qualificadores modais. Além disso, o Thumen insere esta outra categoria, que são as condições de exceção, ou também chamadas de refutação. São as condições excepcionais que vão invalidar ou refutar a garantia em jogo, né? Vão representar as circunstâncias em que eu devo, talvez, abrir mão da autoridade geral da garantia, ou abrir mão, ou pelo menos questionar a pertinência da garantia. Essas condições de exceção ou refutação, elas às vezes também questionam a própria veracidade dos dados ou a consistência do apoio. E o apoio é a última categoria que eu quero inserir aqui para compor, né, o esquema geral que o Thumen propõe. O que é o apoio? O apoio é o elemento em que a garantia é baseada. Então, se a garantia ela me autoriza a passagem do dado para a alegação,
a própria garantia, às vezes, ela precisa ser apoiada em outra instância. Essa outra instância que dá o apoio para a garantia, o Tumen chama de apoio mesmo, né? Ele não usa nenhum outro termo. Então, e aí uma citação do Paulo Gonçalves II, que vai ser também professor, né, desse curso de extensão que vocês estão fazendo, ele diz o seguinte: podemos conceber diferentes formas de apoio. Contudo, a principal forma de apoio invocada na argumentação é o nosso próprio conhecimento partilhado de mundo, aprendido durante a nossa integração a diversos grupos sociais e instituições. Os apoios, em geral, então, eles são o quê? Eles estão embasados naquilo que é consensual em determinado contexto, ou, né, num contexto, às vezes, específico, de um certo campo de conhecimento. E aí, nesse sentido, eles são campo dependente. Então, eu posso, né, ter um apoio que vai dar o suporte para a garantia no campo da biologia, como, por exemplo, a classificação taxonômica. Isso pode servir de apoio para uma garantia usada num argumento biológico. Eu posso ter resultados estatísticos como apoio para uma garantia num argumento matemático. Eu posso ter determinados estatutos que são apoio para garantia num contexto aí de um argumento no direito, e por aí em diante, né? Então, o apoio, ele é necessário para o estabelecimento das garantias e ele acaba sendo campo dependente, né? Bom, com isso, a gente chega, então, a uma síntese de todas as categorias que o Tumen criou para tentar encontrar aquilo que seria o cerne argumentativo, né? Então, aquilo que seria o distintivo de todos os argumentos, eles poderiam, de alguma forma, ser expressos nessas categorias que ele está apontando. Nesse sentido, eu tenho um resumo aí, né, da ligação, então, de todas essas categorias. Em qualquer argumentação, há uma conclusão, que no caso, né, a expressão melhor, digamos, ou mais fidedigna, a proposta do Tumen é a alegação, e aí essas letras, elas dizem respeito aos termos em língua inglesa, né, por isso que não é um A, mas é um C, de claim, que se pretende justificar. Então, há sempre uma alegação que eu estou tentando justificar numa argumentação, os fatos que fundamentam essa alegação, que são os dados, as regras ou os princípios de inferência que vão autorizar a inferência, que eu estou chamando de garantia, o aval da garantia, que é justamente o apoio, como seria a garantia da garantia, né, para não usar essa expressão estranha, e como a gente mencionou aqui, que há diferentes tipos de garantias, e esses tipos, eles oferecem distintos graus de força para as alegações, o Tumen vai, então, colocar aí os qualificadores modais, que eles vão indicar a necessidade, ou a força grande ou a força pequena da conclusão. E, por último, o Tumen também inseriu no seu esquema argumentativo as condições de exceção ou refutação, que são necessárias para aqueles casos específicos em que a regra, geralmente, né, representada pela garantia, que a regra não se aplica em alguns casos. E aí, nós teríamos, finalmente, o famoso padrão de Tumen, ou modelo de Tumen, ou ainda esquema de Tumen, ou layout de argumentos de Tumen, né? Então, são vários os termos em língua portuguesa, ou a própria apropriação da língua inglesa layout, para que a gente tenha aí o famoso esquema. E é por isso que o Rubens chamava atenção para o tal telhado de vidro do Tumen, que quando a gente apresenta a proposta dele nestes termos de esquema argumentativo, a impressão é que ele fez toda uma crítica à lógica formal, mas que agora ele trouxe uma forma de alguma forma, né? Então a gente está diante, forma de alguma forma é horrível, mas enfim, ele traz aí, né, de outra maneira, de uma outra linguagem, mas não deixa de ser uma formalização. Então, nós temos aí, né, o D, que são os dados, já que a tal da garantia, por conta do apoio que ela está embasada, assim, e aí provavelmente, necessariamente, aí, né,
como é que chama? Os condicionadores aí que vão dizer, né, a força da garantia e a alegação, a menos que aconteça alguma coisa, que seria as refutações. Tirando aí de uma forma tão esquemática e trazendo para um exemplo, a gente tem o exemplo do próprio Tuman. Então, o exemplo que ele traz, completando aquele inicial que a gente já tinha trazido aqui como exemplo, ele traz o seguinte, lembram? Ele queria, né, justificar que o Harry nas Bermudas é um súdito britânico. Para isso, ele pegou um dado. Harry nas Bermudas, ou melhor, Harry nasceu nas Bermudas. Já que um homem nascido nas Bermudas será, em geral, súdito britânico, presumivelmente, Harry nas Bermudas é um súdito britânico. Percebam que nesse modelo agora que eu estou exemplificando para vocês, aparece o presumivelmente. O que representa essa expressão? Essa expressão, ela representa os tais qualificadores modais. Eu estou qualificando a força que a garantia me dá para que a alegação seja justificada no dado que eu tenho. Então, ele não está dizendo necessariamente o Harry nas Bermudas é um súdito britânico, mas presumivelmente. Esse presumivelmente eu deveria ter posto aí entre parênteses, é a qualificação modal, tá? Para minha alegação. E ele introduz, nesse caso, o apoio e a refutação. Então, no que me apoia a garantia de que um homem nascido nas Bermudas será, em geral, súdito britânico? Ele vai dizer, por conta de que há certos, né, estatutos e dispositivos legais que fazem parte dessa região. Então, há estatutos e dispositivos legais que me permitem estabelecer esta garantia que é dada. Da mesma forma, isso tudo ocorre, ou seja, o dado que ele coloca, a garantia que autoriza a passagem do dado para a alegação, que está bem fundamentada num certo apoio, tudo isso pode cair por terra. Como? Né? Ou em que circunstância? Se por acaso os pais do Harry são estrangeiros, ou se o Harry se naturalizou americano. Então, salvo se os pais são estrangeiros, ou salvo, né, essa condição de refutação, que seria o Harry ter se naturalizado americano, se ele nasceu nas Bermudas, uma vez que o homem nascido nas Bermudas será, em geral, súdito britânico, eu posso, então, né, sustentar a minha alegação de que, presumivelmente, o Harry nas Bermudas é, sim, um súdito britânico. E percebam que quando tu me introduz esse elemento de refutação, esse a menos que, ele, de alguma forma, precisa daquele qualificador modal presumivelmente. Né? Presumivelmente isso ocorre. Por que não é necessariamente? Porque, eventualmente, os pais são estrangeiros ou ele se naturalizou americano. Né? Então, esse presumivelmente acompanha, de alguma forma, o meu elemento de refutação. O primeiro exemplo que eu trago é de uma autora que publicou num livro que eu acho extremamente interessante, né, dentro do escopo da argumentação, porque justamente diz respeito a algo que me é muito caro, que é a argumentação na escola. Né? Então, esse livro, ele se chama Argumentação na Escola, o Conhecimento em Construção, né? Ele foi organizado pela Selma Leitão e pela Damianovic, e essa autora, ela é colombiana, e ela realiza uma série de atividades lá, né, no departamento, na faculdade em que ela pertence, que é a Faculdade de Educação, e a pergunta que estava em jogo ali, né, no grupo de estudo, era que, do ponto de vista da química, a água da torneira é uma mistura ou é uma substância pura? Então, era essa a pergunta que ela estava colocando ali, né, para os estudantes envolvidos. E aí, eles discutem uma possibilidade de justificar que, no caso, a água da torneira é uma mistura, então é essa a alegação que eles gostariam de justificar, com base no modelo de Tuman. Então, os exemplos que eu trouxe aqui, né, ou melhor, o exemplo extraído desse capítulo de livro, ele traz o seguinte, como dado, a prova de cloreto em uma amostra, então fizeram ali, né, é um dado porque é uma situação, foi feita um experimento,
E aquela prova do cloreto numa amostra de água teve os seguintes resultados, né, os seguintes solutos em diferentes concentrações. E aí aparecem, né, os tais solutos e as concentrações em que eles aparecem. O que me permite, né, a partir desse resultado das provas feitas ali com essa amostra de água, justificar que a água da torneira é uma mistura? Há uma garantia. Qual? As soluções são misturas. Se as soluções têm o mesmo estado que um dos componentes puros, esse componente chama-se solvente. Se a mistura é homogênea, só tem uma fase e possui as mesmas propriedades em toda a amostra, não se distinguem partes. Essa garantia, ela está apoiada no quê? Em algo ainda mais geral, que é, no caso, uma teoria da química sobre soluções, né? Então, dentro da teoria de química sobre soluções, essa garantia faz sentido, né? Ela é verdadeira. O que vai acontecer? A partir, então, desta amostra e da garantia de que as soluções são misturas em tais e tais condições, eu posso concluir que a água da torneira é uma mistura. Só que aí vem o elemento de refutação, a menos que... E aí, qual é o elemento? A não ser que a amostra tenha sido recolhida de uma fonte natural, né? Então, suponha que essa água tenha sido recolhida não da torneira, mas de uma fonte natural, aí todo esse processo argumentativo não se sustenta, ele poderia ser refutado. E aí a gente poderia incluir, né? Eu não fiz ali, porque eu peguei um exemplo literal, né? Literalmente extraído desse capítulo mencionado, mas a autora, no caso, ela poderia ter colocado um daqueles modeladores, né? Ou seja, um daqueles termos que vão quantificar a força da garantia. Então, a torneira necessariamente é uma mistura? Se a gente não tivesse esse elemento de refutação, ou seja, se no meu dado fosse a prova de cloreto em uma amostra de água da torneira, né? Tem os seguintes tais, aí essa condição de refutação não existiria e eu poderia dizer, necessariamente a água da torneira é uma mistura. Nesse caso, como não foi dito no dado que a prova foi extraída de uma amostra de água da torneira, a autora colocou o elemento de refutação e poderia ter incluído, né, como condicionante ali, a água muito provavelmente é uma mistura, tá? Então, vocês percebem que, nesse caso, daquelas categorias todas que a gente estudou, poderia ainda ter incluído aquela última categoria a que o Thumen faz menção. Eu vou trazer para vocês mais um exemplo, também extraído da literatura acadêmica, né? Esse texto é da Silvana Nascimento e do Rodrigo Vieira, chama-se A Argumentação em Sala de Aula de Física, Limites e Possibilidades de Aplicação do Padrão de Thumen. Foi tirado, né, de um outro livro bastante interessante que trabalha com argumentação e ensino de ciências, tá? Nesse caso, é oriundo aí, né, de um curso de formação de professores. Então, né, o professor formador na universidade está conversando com seus alunos, que são futuros, né, professores de física, sobre um problema que muitas vezes aparece nas aulas de física do ensino básico, que é o problema do lançamento vertical de um corpo, né? E aí, o licenciando, uma hora, vai questionar, né, o seu professor, se há diferença entre quando a velocidade é zero e quando o corpo para. E aí ele faz a pergunta, mas o que é parar? Então, o professor está explicando essa situação de o corpo lançado, né, para cima, e numa hora o corpo vai parar e vai descer de novo. E aí esse aluno vai perguntar, mas tem diferença entre velocidade zero e o corpo parar? E o que é parar? E aí o exemplo, né, que essa professora traz do esquema de Thumen para analisar essa situação específica em resposta à pergunta deste aluno. Então, aparece o seguinte: teríamos como dado, no instante mais alto da trajetória, né, então eu joguei uma bola para cima, ela estava lá no instante mais alto, a bola estava subindo. Não está mais, mas também não está descendo.
naquele instante, ela está com velocidade nula. Né? O que eles vão querer, né, justificar ou alegar? Que a bola para no ponto mais alto da trajetória. Que garantia eu tenho que a partir deste dado eu posso fazer essa conclusão? Que o sentido do parar significa um instante com velocidade nula. Então, já que o sentido de parar significa ter um instante com velocidade nula, naquele instante do ponto mais alto em que a bola estava subindo e não está mais, mas também não está descendo, ela está com velocidade nula. Portanto, e aí, né, o portanto geralmente é indício de inferência, nesse caso de justificativa para o túnel, a bola no ponto mais alto, a bola para no ponto mais alto da trajetória. Qual é o elemento de refutação nesse caso? Ele vai dizer o seguinte: a menos que o sentido do parar seja tomado como permanecer um tempo na mesma posição. Ou seja, não seja coincidência com a velocidade nula, mas seja ficar parado numa mesma posição. E aí ela vai comparar uma outra argumentação possível em que a garantia e a refutação vão ocupar lugares distintos. Vejam só esse outro exemplo. Mesma situação argumentativa com a questão, né, do licenciando sobre se estar parado e velocidade zero são sinônimos. O dado agora é o seguinte: é um instante apenas, um infinitésimo de tempo antes e um infinitésimo de tempo depois, a bola está em movimento, ou subindo ou descendo. Já que o sentido do parar significa permanecer um tempo parado, assim, a bola não para no ponto mais alto da trajetória, a menos que o sentido do parar seja tomado como ter velocidade zero em um instante de tempo. Então, percebam que na física, dependendo da questão conceitual e da maneira como eu quero justificar, né, os inúmeros exercícios físicos, eu posso construir uma infinidade de esquemas argumentativos usando o Turing para justificar as mais diferentes conclusões. Então, aqueles vários exercícios que a gente fazia, né, na educação básica de física, quando eu estou lá fazendo, né, a resposta por extenso, eu poderia pegar aquela resposta argumentativa para justificar, por exemplo, que a bola não para no ponto mais alto de uma trajetória, e ao invés de discorrer, né, como usualmente a gente faz, eu poderia colocar aquela justificativa toda dentro do modelo tumeniano. Né? Então, essa é uma possibilidade na hora que eu estou ensinando física, e aí não é só física, mas, né, vocês trabalham com letras, com língua portuguesa, no ensino da própria matemática, que foi mencionado hoje, eu posso usar inúmeras situações de sala de aula para pegar aquilo que está sendo argumentado, né, ou discursado em sala de aula e mostrar que algumas das minhas sentenças vão ocupar papel de dado, outras vão ter a função de garantia, outras vão representar a própria alegação que eu estou tentando justificar, e ainda tem aquele elemento de refutação, que é aquele elemento que pode colocar em xeque, seja o dado, seja a garantia, seja o apoio da garantia, que nesse caso nem apareceu, né, nesse modelo mais simplificado que foi extraído do texto do Nascimento e Vieira.